nome é Marcos Anelato, sou engenheiro agrônomo, trabalho com atividade leiteira aí há aproximadamente 15 anos. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, nessa aula, como que algumas coisas podem ser ajustadas dentro da propriedade para estar melhorando a vida do produtor e da família. A pecuária leiteira, ela é uma atividade econômica que tem remunerado bem o produtor quando a propriedade é bem administrada. Ela tem deixado dinheiro. E quando não é bem administrada, tem deixado prejuízo. Então por isso que nós temos que aprender a administrar bem. Assim como qualquer negócio, né? Vários ramos, empresas que vão bem, empresas que vão mal. O que muda? A gestão e a administração. E a atividade leiteira não é uma atividade diferente de outras. Eu que está anotando, coletar esses números e depois interpretá-los, né? Então aqui nós vamos mostrar como fazer isso. Então, como o próprio slide fala, a atividade leiteira, a anotação dela é trabalho para todo dia, inseminando, vacinando. Mas eu ensinar uma vaca talvez não faz parte da administração. Claro que faz parte do gerenciamento. Ó, aqui fala, ó, os dados, as informações, pensar nos ajustes, né? Eu tenho uma vaca que eu melhorei a ração dela, ela aumentou a produção, então eu tenho que ir controlando e talvez levando ela ao máximo potencial dela com a ração, mas vendo se isso é economicamente viável. E qual o objetivo de tudo isso? O objetivo é auxiliar o produtor na tomada de decisões realizadas no dado. Eu vou estar anotando dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. E vou ter um histórico da propriedade de tudo que eu fiz, registrado, para mim saber aonde eu posso melhorar. E quais animais descartar, tudo isso. Bom, e o que então é administrar bem a propriedade? Administrar é utilizar bem os recursos disponíveis, os equipamentos, as instalações, o dinheiro que está lá investido, o dinheiro que a gente quer investir, as pessoas que trabalham, muitas vezes é a nossa própria família que está trabalhando. A água da propriedade, uma área de mata, mais sombra para esses animais. Todos esses fatores. O que eu posso explorar, para estar tirando um palanque para uma cerca, um pé direito para um barracão, utilizando bem o recurso aplicado na atividade. Então aqui eu tenho algumas fotos, né, que retratam isso. A área de silagem, né, uma área de milho para a produção de silagem, uma área de cana, os equipamentos que tem na propriedade, os equipamentos, o que eu consigo utilizar na propriedade. Aqui esse produtor está conseguindo utilizar 2 tratores com colhedora de forragem, beleza. Esse produtor aqui já não consegue ter a mesma tecnologia desse, mas ele está usando bem o recurso aqui. Tem uma área de canavial, uma produção. Ele tem um trator um pouquinho mais simples, uma ensiladeira manual, né, ligado no trator, que ele tem que alimentá-la manualmente, mas que está cumprindo com a necessidade dele nesse momento. Aí, melhorando o recurso, o gerenciamento, ele vai chegar no nível desse e posteriormente até melhor. Aqui nós temos a utilização de inseminação dentro da propriedade. Tem um produtor, ele tem um curso, tem um bujão, foi se especializar, fez uma sociedade com outros produtores vizinhos, compraram um bujão, mantém um bujão e posteriormente tem lotes de novilhas mais padronizadas, novilhas aí bonitas, está usando também de uma estrutura aqui coberta, mais simples, mas as novilhas estão bem alimentadas e bem sadias.
então vai encontrar dentro da administração vantagens e desvantagens. Tá? Então as principais vantagens são ter o controle de tudo que é gasto na propriedade e também de tudo que se recebe, se ganha na propriedade. Saber quanto custa o litro do leite produzido. Porque tem produtor que o leite pode dar a R$5 e ele ainda está trabalhando às vezes no prejuízo. Ele não sabe qual é o real custo do litro do leite. Na verdade, no Brasil você chega, você pergunta para o produtor: quantos litros você está tirando o dia? Ah, estou tirando 500, estou tirando 1.000, estou tirando 2.000. E qual é o custo de produção da propriedade? Ah, eu gasto tanto de ração, gasto tanto de farelo, gasto tanto de silagem. Tá, mas e o resto? Ah, que resto? Não sei. Aí quando você faz a pergunta, e qual é o custo do litro do leite? Aí que piora a situação. O cara coça a cabeça, pensa, ah, tá sobrando. Sobrando? Mas quanto? Ah, tá sobrando. Falta anotação. Ele está muito focado na correria do dia a dia, em não perder um minuto de serviço, porque o produtor, principalmente o produtor rural e o produtor de leite, acorda cedo e vai dormir tarde. E não quer perder um minuto, acaba passando essa parte de gerenciamento, essa parte de administração, acaba passando uma cerca, tem que abrir um carreador para silagem, tem que limpar um valo de silo, tem que limpar um galpão, tem N coisas. E o mais importante, que é o gerenciamento, acaba ficando de lado. Outra vantagem, tem informações sobre os animais e área de produção. Porque às vezes eu tenho muito animal e baixa produtividade. O animal está produzindo pouco. O animal não está emprenhando. O animal está abortando. O animal tem problema de mastite. O animal já tem uma idade avançada. E acaba lá até morrer. Porque o produtor não anota, tem um carinho, acho que... E o animal acaba ficando e dando prejuízo em vez de... Vem para informações na área de produção. Aquela área não está produzindo direito em relação a outra, o que está acontecendo. Foi feita uma análise de solo, foi feita uma correção? Não sei, não. Qual é a adubação que eu utilizei? Ah, eu botei tanto saco de adubo, mas qual a formulação? O que eu tenho naquela área? Quando foi feita a última análise? Não sei. Os maiores problemas estão aí. A alimentação dos animais. Mas como eu vou economizar na alimentação dos animais? Justamente tirando aquela vaca que não está emprenhando. Aquela vaca que está tendo uma baixa produtividade. Aquela vaca que está dando problema de mastite, eu estou descartando o leite dela e estou gastando. Ah, mas eu não estou dando farelo. Ah, mas eu diminui a ração dela. Sim, mas ela está se alimentando de alguma coisa, porque de vento ela não vive. Ela está comendo silagem, né? Ela está comendo cana moída na seca. Ela está num pasto bom, está comendo uma mombaça boa, está comendo uma estrela boa, uma braquiária boa. Está pisoteando ali, matando o pasto que estava para as outras. Pois é. Eu podia tirar 2 vacas assim e ter uma que estivesse me dando lucro. Eu já estava economizando trato. Eu já estava tendo economia. Comparar a evolução dos preços dos insumos. Porque... Não. O insumo subiu tanto. O leite subiu tanto. O que está subindo mais? O que eu tenho mais lucro?
esse mês ou o ano passado eu trabalhei diferente, tive mais lucro desse ano, estou tendo mais lucro. Mas eu fazia um negócio diferente, mas agora não me lembro o que. Qual era o produto que eu estava usando? Facilitar a discussão com a família sobre o negócio. E aí eu volto a frisar. Produção leiteira no Brasil, de pequeno a médio porte, tocada pela família. E aí todos têm que ter o conhecimento para discutir e ver qual será o futuro, onde investir. E para isso eu preciso dessas anotações. E talvez o mais importante, possibilitar a avaliação dos recursos e um planejamento baseado nos dados da propriedade. Eu avaliei 2 anos de produção, anotando. Então agora eu tenho que planejar os próximos 2 anos melhores do que os 2 anos regressos. Ou 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu não posso ficar na produção leiteira, eu não posso ficar estagnado ou regredir. Para mim ganhar dinheiro, para mim eu tenho que estar numa constante evolução. E para isso eu preciso das anotações. Então aqui está um fato. É uma bezerra e aqui ela já tem a identificação dela. Então aqui já está na parte de controle do rebanho. Essa identificação já mostra o dia que ela nasceu, as vacinas que ela fez, quem é a mãe, quem é o pai. Isso precisa estar no software de computador? Não. Necessariamente. Pode estar lá no caderninho, na anotação que eu tenho guardado na gaveta. Mas é lógico, hoje com a evolução, até nós vamos aqui estar ensinando depois a estar mexendo numa planilha de Excel, que hoje é barato, qualquer um faz a planilha, até nós pretendemos disponibilizar ela depois, gratuita. Então aqui está a identificação com todos os registros desse animal. E agora? Continua. Aqui está anotando essas novilhas aqui. Aqui está fazendo a anotação de quais as novilhas já têm um score corporal bom, não emprenharam ainda, que serão feitas em ATF. Aqui continua as anotações com brincos, o sexo, a idade, o peso, quando nasceu. Né? E agora, a saga, vantagens e desvantagens. Lembra que eu falei que tinha desvantagem? Pois é, tem desvantagem nisso tudo. E a desvantagem está aqui. Vai demandar mais tempo e trabalho para fazer anotações, organizar os dados e informações. É uma desvantagem. É. Mas as vantagens superam essa desvantagem. Né? O que vai acontecer? Vai ter que se organizar melhor para estar colocando aí as anotações em dia. E o que é necessário para administrar? Eu preciso de planejamento, eu preciso de organização, eu preciso dirigir, que seria a parte de gerenciamento, a direção da empresa, e eu preciso controlar, planejar, organizar, dirigir e controlar. O que é preciso para planejar? O planejamento eu tenho que definir os meus objetivos. Esse ano eu estou produzindo a média de 500 litros dia. O ano que vem eu quero produzir 700. Então eu tenho que criar, eu tenho esse objetivo. E eu tenho que ter a meta. Como é que eu vou chegar lá? O objetivo é aumentar a produção. A meta é enquanto aumentar e em quanto tempo. Assim como os meios para alcançar a partir dos recursos disponíveis dentro da propriedade, ou os recursos que eu não tenho disponível na propriedade, mas eu tenho dinheiro para comprar, para trazê-los para a propriedade. Organizar.
Organizar nada mais é do que definir as regras de produção, os números de animais, de equipamentos e de pessoas necessárias para a propriedade alcançar o objetivo que eu desejo. Então, eu tenho aquele objetivo, eu tenho a meta de quanto tempo, e agora eu tenho que organizar. Quantos animais eu vou precisar para chegar lá produzindo tanto? Quanto alimento eu vou ter que estocar? Quanta silagem eu vou ter que fazer? Como eu vou tratar? Vou precisar melhorar o vagão? Vou precisar de um trator? Vou precisar de um galpão? De uma nova pista de trato? Vou ter que melhorar a ordenha? Vou ter que aumentar meu resfriador? Ou tanque de expansão? Então isso é a parte da organização. Dirigir. Dirigir é distribuir as tarefas e responsabilidades aos trabalhadores da propriedade. Um outro fato que a gente tem encontrado muito nas propriedades é que todo mundo faz tudo e tudo todo mundo faz. E aí está um erro porque às vezes a pessoa acaba se planejando para fazer uma coisa, o outro já fez. Dentro da propriedade, embora que ela seja familiar, ela tem que ter um gestor principal que vai distribuir as tarefas. E cada um vai ser responsável pela sua tarefa, vai ter que conhecer e se identificar mais com aquilo. Então, não fez o trabalho tal, não foi feito, é responsabilidade de quem? É responsabilidade do fulano. Por que ele não fez? Ah, ele teve que sair hoje, mas ele pediu para irmã fazer, e a irmã fez. Beleza, eles se entenderam entre eles. Automaticamente, outro dia a irmã vai ter que sair, o irmão vai lá e faz o serviço dela. Ok. Agora, se não foi feito, alguém será responsável pelo serviço que não foi feito. E alguém tinha essa função. Então, por isso tem que deixar bem claro a divisão da propriedade. É a direção. Então, aí vai ter que ter um gerente, um diretor que vai estar encabeçando isso. Normalmente é o pai, a mãe, né? E controlar. Controlar é anotar os dados técnicos, os dados financeiros, avaliar os resultados, auxiliando assim as tomadas de decisões. Bom, isso a gente volta a frisar. Quando que eu tenho tudo anotado, eu sei por que deu errado, eu sei por que deu certo. Então eu vou ter a receita para o sucesso. Então aqui o objetivo é o que se pretende alcançar, né? O meu objetivo é aumentar a produção de leite. E a meta é o objetivo em números com prazos determinados. Bom, o meu objetivo é aumentar a produção de leite. A minha meta é aumentar em 30%. Em quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Ah, eu tenho essa meta. Agora eu tenho que ir atrás de como fazer. E aí, então, planejar e organizar um caminho para alcançar os objetivos, as metas desejadas, identificando possíveis problemas que possam acontecer. Quando eu tenho anotado, eu tenho a meta e já conheço da atividade, já sei quais serão os problemas que poderão vir a surgir na escalada da propriedade. Como fazer um planejamento? Como eu vou planejar? O primeiro passo é identificar o que ajuda e o que atrapalha no seu negócio. Uma vaca de alta genética, opa, ajuda. Uma vaca que não está produzindo e não está emprenhando, atrapalha. Então tem que saber isso a descartar. E o segundo passo é identificar o que se pretende, a quantidade e em quanto tempo, que seriam os objetivos e as metas, né? Como a gente já falou, uma escalada da propriedade. E aqui, então, eu tenho
o que ajuda, o que atrapalha. Eu tenho o que ajuda que está dentro da propriedade. E eu tenho o que atrapalha dentro da propriedade. Eu tenho o que ajuda fora da propriedade, que eu tenho que buscar. E eu tenho o que atrapalha, que é externo. Que eu também às vezes não consigo estar... não tenho esse domínio para estar modificando o que me atrapalha fora da propriedade. Então eu tenho que melhorar o quê? O que eu consigo dentro da propriedade. E aqui tá uma tabela, até pode tirar um print, isso aqui depois vai ser, tirar um print aí para vocês fazerem, na próxima aula já ver o que tem dentro da propriedade, o que vocês podem melhorar, que seria isso aqui, esse quadro aqui, das forças que ajudam e as ameaças, a gente utiliza isso dentro de qualquer área da administração. E na propriedade rural, na propriedade leiteira, isso não é diferente. Bom, então, aqui o que me ajuda que eu tenho dentro da propriedade? Primeiramente, o produtor está presente. Todo dia ele está lá. O produtor está lá na propriedade, uma propriedade familiar, não tem empregados. E se tivesse empregados, mas o produtor estava lá. Então, aqui ponto. Isso aqui vocês podem seguir esse modelo aqui, colocando na propriedade de vocês o que acha que pode ser substituído por aqui. Mão de obra disponível e treinada. Bom, a minha família está ali para trabalhar, sabe como fazer, beleza. É uma força que ajuda. Instalações e equipamentos. Propriedade tem a instalação, tem os equipamentos, beleza. Maquinário dentro da propriedade. Os recursos naturais, igual que eu já tinha falado, que era a água, as baixadas secas e férteis, as reservas florestais. Show de bola. E tem uma boa reserva de forragem. Uma boa reserva de forragem. O que acontece isso aí? Eu vou ter bastante silagem, vou ter bastante feno, capim, seja lá qual for, eu tenho forragem boa. Bom, e agora, o que me atrapalha dentro da propriedade? Continuando ainda dentro da propriedade. Eu tenho baixa produção de forragem para os animais. Pode ver, isso aqui está falando uma coisa aqui outra, mas é só para vocês tirarem de exemplo. Isso aqui não é uma análise de uma propriedade. Ela está aqui para ver o que é bom e o que é ruim, para vocês ir colocando na de vocês. Ausência de controle leiteiro. Eu podia ter aqui também a ausência do produtor, ele deixa lá na mão do funcionário e não quer nem saber. Não que o funcionário, mas é que tem tomadas de decisões que o funcionário não pode tomá-las, tem que ser o produtor, o proprietário, e aí fica complicado. A saúde dos animais deficientes, então ali quando eu venho falando de saúde eu posso uma gama, mastite, problema de casco, animal que não emprenha, baixa produção também. Sem familiares para continuar a fazenda. Bom, aí ela não tem uma sucessão. Atrapalha. Mas, pouca produção de pasto e de leite na propriedade. Às vezes eu tenho uma propriedade lá de 500 hectares tirando 100 litros de leite dia. Uma taxa de lotação baixíssima e faltando comida. E isso tem bastante, assim como tem propriedades desse tamanho produzindo muito leite por hectare. Depois nós vamos falar nisso também, mais para frente. Acredito que não seja nessa aula, mas nós vamos estar explanando sobre isso. E aí agora nós temos o que ajuda, as oportunidades fora da propriedade. Boa expectativa do setor leiteiro. Pode ser que sim, pode ser que não, depende da sua região, se tem muito laticínio, se não tem. Indústria paga por qualidade. Se a indústria paga por qualidade, eu tenho que melhorar a qualidade. Então isso me ajuda. Mercado de venda de insumos próximo à propriedade, o que eu já falei dos laticínios. Participação em associação, sindicato cooperativo.
Isso vem, é o que eu falei lá do caso do rapaz que fazia inseminação com uma associação que eles tinham feito lá, em 5 produtores, compraram um bujão, um rapaz fez o curso, veio, repassou para os outros, cada um ia lá, pega o sêmen, leva a hora que tem um animal, e aí eles dividem aí, dá em torno de R$10 por mês a manutenção do bujão, o nitrogênio, e cada um compra o sêmen, tem dentro a canequinha, cada um tem a sua marcação lá, e o caderninho com o inventário. Foram colocados 50 doses de sêmen no número tal, do touro tal, que é do proprietário tal. Tá lá o caderninho dele, com o nome dele, pronto. E tem um caderninho que acompanha o bujão com o inventário. E a assinatura do produtor, de todos os produtores. Quando é feita a compra do sêmen, geralmente é comprado na mesma empresa. E aí quando vem entregar, tá lá os 5, ou os representantes dos 5, ó, essa é do senhor, essa é do senhor, aí eles fazem o inventário lá para não ter problema. E depois às vezes não acontece de um estar emprestando para o outro, mas daí isso aí é parte logística deles, né? E conhecimento sobre preços, características das rações e produtos veterinários. Isso aqui a gente tem que bater bastante em cima, porque correndo e ligando e via WhatsApp, a gente às vezes consegue ter uma boa economia. Isso aí está fora da propriedade. Bom, e quais são as ameaças? O que me atrapalha? Está fora da propriedade. Pouca mão de obra treinada na região. Bah, eu quero aumentar, mas a minha família não é suficiente para tocar e eu não estou achando pessoas para trabalhar. E aí é fora da propriedade. Talvez eu tenha que buscar em outro lugar. O preço da mão de obra é alto, né, tem se valorizado. Alta variação de preços de insumos, né, como a gente viu aí nos últimos anos aí, que a ração foi lá em cima. E talvez o alto preço do insumo na minha região também. Há regiões onde está mais caro e onde está mais barato. Por isso que a gente vê que às vezes dentro do Brasil tem uma grande variação de preço de leite, né? Bom, vamos dar continuidade. Então aqui é bom que cada um faça análise da sua propriedade, em cima desse exemplo. Então, como organizar a propriedade? Organize as atividades da propriedade da seguinte maneira. Defina as áreas de produção. Né? Aqui é bom para uma capineira, aqui é bom para pastagem sempre próximo à área da sala de ordenha, a área do retiro. Os animais, quanto menos andar, melhor. Aqui é bom para o canavial. Já um canavial, uma silagem, eu vou ter que estar usando uma tração animal, um trator, um veículo para ir estar buscando, então eu posso estar buscando um pouco mais longe. E a pastagem sempre dá preferência para as proximidades aonde que os animais ficam. Né? Então isso aqui são as definições, os equipamentos, as instalações, como é que eu vou definir a minha propriedade, na parte de equipamentos, quais os equipamentos que eu vou precisar, quais as instalações que eu vou precisar, eu quero trabalhar com um sistema intensivo de confinamento, um freestyle, um compost, eu vou querer trabalhar com um sistema de semi-confinamento, em que hoje tem dado muito resultado e tem viabilizado muitas propriedades, em que é dito lanche, mas o que acontece? Os animais vão no piquete logo após a ordenha da manhã, quando que é ali pelas 9, 10 horas que o sol começa a esquentar e são retirados do piquete, vem para uma área coberta, onde recebe a silagem, outra forragem, um concentrado, aí vai dar parte da dieta, da nutrição, como vai ser ajustado para cada propriedade. E posteriormente vão, depois dessa área aí de descanso e lazer para os animais, recebe esse lanche, essa comida, eles vão para a área de retiro, para a sala de ordenha, e acabam voltando para o piquete e ficando no piquete pastando à noite. Né? Então isso tem dado muito certo no Brasil.
E aí definir as atividades de rotina, o que eu devo modificar. Bom, eu vou estar trabalhando dessa forma, então eu tenho que ajustar a rotina do que eu pretendo estar trabalhando futuramente, né? Eu vou trabalhar com semi-confinamento, eu vou ter que definir uma rotina para isso. Tal hora eu tiro o leite, tal hora ela vai para o piquete, tal hora ela volta para o piquete, tal hora ela volta para a ordenha, tal hora ela é alimentada. Porque a vaca, ela é um animal que gosta de rotina. Ela sabe as horas que ela tem que ir. E defina a ordem aqui como de cada atividade a ser realizada em função das possibilidades e prioridades. Bom, eu tenho que fazer um semi-confinamento e eu tenho que melhorar a sala de ordenha. E melhorar a ordenha, eu tenho dinheiro para uma coisa. Eu tenho recurso apenas para tal função. Então eu vou ter que avaliar o que é melhor para a minha propriedade. Eu estou com um problema sério de estresse térmico, de barro. Então eu vou ter que dar prioridade à construção de o bem-estar para os animais. Eu estou com um problema sério que a minha ordenha é pequena e está demorando muito o retiro. Bom, então pode esperar o barracão? Então vamos dar uma melhoradinha na ordenha. Então são ajustes que devem ser feitos dentro de cada propriedade. A gente tem trabalhado isso muito com propriedades aí, tem feito algumas videoconferências também e tem feito esses ajustes, que seria aquela televisão antiga que a gente fazia primeiro um ajuste, depois ia fazendo a sintonia fina, os ajustes finos, o brilho, até conseguir botar a atividade, a imagem total, bonita na televisão. E a mesma coisa, até conseguir elevar a propriedade. Claro que nunca vai se estar contente com os resultados, porque a gente vai querer estar melhorando e sempre mais, e tem espaço para isso, né? Tem como ser feito isso. Então aqui está como dirigir, dividir as responsabilidades na propriedade. Então a primeira coisa, quais são as tarefas da propriedade a serem realizadas? Bom, eu sei que eu tenho que ordenhar as vacas a tal hora, eu sei que eu tenho que tratar a tal hora, eu sei que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, lavar os bebedouros tal hora e cortar. Então, já linkei quais são as tarefas da propriedade, por órgão. Quem tem facilidade para fazer a melhor tarefa? Bom, o pai gosta mais de tratar o animal. O filho gosta de preparar a lavoura, trabalhar com as máquinas. A mãe prefere fazer as anotações, para isso. E, junto com a filha, fazer o retiro. Então ali eu já determinei. E quem será responsável por cada tarefa e quando deve ser feita? Automaticamente, fazendo as de cima, eu já respondo as de baixo, né? Então, tal dia fazer isso, fazer aquilo, fazer tal. Quem vai fazer, como vai fazer? O responsável. Então aqui tem algumas atividades, né? Em que alguém é melhor na parte de retiro e gosta mais disso. Alguém é melhor para tratar o gado e gosta de tratar. Alguém é melhor para fazer o controle, a inseminação, a avaliação genética, está fazendo isso. E alguém é melhor para estar produzindo a forragem. E aqui a gente tem que focar nisso aqui, que cada pessoa deve ter suas tarefas bem definidas e responsabilizar por elas. A partir do momento que a pessoa está com a tarefa definida, é responsável pelaquela tarefa, ela vai ter que fazer. Não fez, a responsabilidade é tua. Como acontece em qualquer outro negócio, qualquer outra empresa. E a gente sabe que as pessoas, elas são diferentes, e elas gostam de fazer coisas diferentes. E também gostam de ser valorizadas e reconhecidas pelo aquilo que elas fazem, né? Então,
Por isso que a gente tem que tomar essas decisões. E aqui tem um exemplo de como planejar e começar a organizar a propriedade. Se lembram que eu falei dos objetivos, das metas e de como fazer? Agora eu tenho um exemplo. Aqui também segue um exemplo para que você quiser fazer dentro da sua propriedade e já quiser trazer para a próxima aula. Então aqui eu tenho um objetivo. Meu objetivo é aumentar a quantidade de vacas por hectare na propriedade. O segundo objetivo é diminuir despesa com o concentrado. Terceiro objetivo, conhecer a produção individual de cada vaca. E o quarto objetivo, aumentar a produção de leite por vaca. Esse é o meu objetivo. Está lá no macro. Meu objetivo é isso. Tá. Então agora vai vir as metas. Como? Na verdade, como eu quero, o que eu quero chegar? Aumentar com quanto? Meu objetivo é aumentar. Macro. Começa os ajustes, que é a meta. Eu quero aumentar em 20% o número de vacas por hectares em 2 anos. Bom, meu objetivo é aumentar, eu quero aumentar 20%. Então, se eu estava conseguindo trabalhar com uma lotação de 5 vacas, ou melhor, 5 unidades animais por hectare, eu quero aumentar em 20%. Eu quero trabalhar com 6 animais por hectare em 2 anos. Eu quero diminuir a despesa com concentrado. Objetivo, reduzir em 10% a despesa com concentrado. A meta, eu já coloquei, que é 10% que eu quero reduzir. Conhecer a produção individual de leite de cada vaca. Então a minha meta é, eu tenho que começar um controle leiteiro. É a única forma. Aumentar a produção de leite por vaca. Quanto? Aumentar em 30% a produção das vacas em 3 anos. Em quanto tempo e quanto eu quero aumentar. Se eu estou tirando 10 litros por vaca, eu quero em 3 anos estar tirando 13. Se eu estou tirando 20, eu quero em 3 anos estar tirando 26. Tá? E aqui, como fazer? Meu objetivo, a minha meta e como fazer. Então, objetivo principal, aumentar a produção por a quantidade de animais por hectare. 20% em 2 anos. Como fazer? Cultivando e manejando melhor as pastagens. Claro que aqui está, agora daqui ainda eu posso esmiuçar mais isso aqui, cultivando e manejando. Daí aqui então o que vai entrar? Talvez uma substituição de forragem, não necessariamente, mas sim uma análise de solo, e conhecer o que eu tenho que fazer, né? Quais os nutrientes a serem utilizados. Cama de aviário, calcário. Aí, quem vai me mostrar isso vai ser a análise de solo e o recurso que eu tenho disponível. Aqui diminuir as despesas, 10%, cultivando e manejando melhor os pastos. Vejam que eu consigo aumentar os animais e diminuir os custos. Então aqui está o X da questão, que muitas vezes, na grande maioria, nas propriedades que a gente faz, é altamente o oposto. Eu aumento o concentrado, aumento... E isso aqui eu esqueço. Depois eu vejo, não sei o que, não deu retorno, mas nunca fiz uma análise de solo, nunca pensei em trocar a forragem, melhorar a forragem, em estar dando condições para ela se desenvolver, em estar dividindo. Nunca pensei nisso, mas aqui eu tenho aumentado. Então aqui quando eu tento melhorar isso aqui, automaticamente eu vou ter um aumento de produção
por hectare, porque eu vou aumentar animais produtivos e vou diminuir o concentrado. Conhecer aqui a individual, que é iniciar o controle leiteiro e pesando ou medindo a produção de leite individual das vacas, que não é feito na grande maioria também. Isso aqui é dito pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 30 dias, mas poderia ser feito até 2 ou até semanalmente. E aí, quanto mais vezes eu fizer, eu vou conhecer mais o meu animal. E vou saber se eu melhorar a alimentação dele, ele está respondendo ou não. E isso aí nada mais é do que uma balancinha de um investimento de R$30. Aumentar a produção de leite por vaca. Aumentar em 30% em 3 anos, substituindo em até 20% as vacas, usando sêmen de touros capazes de melhorar as características desejadas. Quando eu tenho um catálogo, eu vou lá e vou ver. Eu preciso melhorar a produção. Primeira coisa, touro que me melhore leite. Muitas vezes a gente encontra, é delicado entrar nesse assunto, mas em muitas propriedades a gente encontra animais lindos para uma exposição, só que não produzem, não estão produzindo, porque foi utilizado sêmen caro, em cima às vezes de vacas que não eram tão produtivas. O touro não era a principal função que ele expressava essa qualidade nas filhas, a alta produção leiteira, mas ele melhorava tetas, ele melhorava ubre, ele melhorava pernas. Então eu tenho um animal lindo, mas não produzo. E o que eu preciso para o leite? Primeiro de tudo é a produção. Tem muita gente que vai ficar brava comigo. Mas o primeiro fator é melhorar a produção. Quando eu tenho produção boa, aí eu posso estar melhorando outros fatores. Mas não adianta eu ter um animal lindo que não produz. Eu tenho que ter um animal produtivo e adaptado ao meu sistema de produção. Uma vez fui comprar sêmen, o cara queria me vender um touro e eu não queria. Aí o cara, não, mas esse touro, ele tem características dos tetos para colocar em ordenha robotizada. Bom, eu não tenho robô. Nem pretendo colocar. Para que eu vou comprar um animal? Ou não tão logo, não é um objetivo meu colocar um robô hoje na propriedade. Então, qual o meu objetivo em estar deixando de pegar um animal produtivo e adaptado para a minha condição para estar pegando um animal que seja adaptado à ordenha robótica? Nenhum. Então, primeira coisa, eu preciso de produção. E um animal adaptado ao meu sistema de produção. E todos sabem que o que paga a conta é o leite. Né? Aí vai do meu sistema. Eu tenho um sistema robotizado, eu vou usar um animal robotizado. Eu vou ter um sistema de compost, de freestyle, eu vou estar escolhendo um animal que se adapte melhor a isso e expresse essa a qualidade nas filhas e sucessivamente. Agora eu tenho um sistema pasto, eu preciso de um animal que seja produtivo no pasto, expresse essas características. Seja ele da raça que for. É lógico que hoje um animal a pasto, a gente tem aí as raças zebuínas, o Jersey, o Girolando, em algumas regiões o holandês, por que não? Muitas regiões. Depende do meu sistema, como é que eu vou trabalhar. Né? Então não adianta eu escolher um animal
que tem características que eu nunca vou utilizá-la delas, ou naquele momento, ou em 4, 5 anos, não é a intenção minha. Naquele momento eu estou usando, eu tenho disponibilidade. E a genética depois eu posso estar buscando fora, mas eu tenho que resolver o problema de imediato, o problema pensado naquele momento por enquanto. Bom, então aqui fica a dica que a administração de uma pequena propriedade de leite e de uma grande companhia segue o mesmo princípio. Qualquer propriedade, qualquer companhia, qualquer empresa tem o mesmo princípio, que é os objetivos, as metas, como fazer, as anotações, segue todo esse roteiro. Então, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam a primeira aula até aqui. Gostaria de pedir que se inscrevessem no canal para não perder as próximas aulas desse módulo e os próximos módulos. Provavelmente vai ser aí um por semana. Também ativar as notificações para estar recebendo. E a gente estará disponibilizando todo esse material, como eu já havia falado. O material será disponibilizado para as pessoas gratuitamente no final das 4 aulas. Será disponibilizado esse módulo, junto com as planilhas eletrônicas, a planilha do Excel, que nós iremos trazer a partir da 3ª e 4ª aula, para as pessoas que se inscreverem no canal, tiverem as notificações ativadas e estiverem curtido e comentado nos vídeos. Deixe lá o seu e-mail, dizendo o que quer, e nós entraremos em contato mandando esse material para todos que fizerem isso nos 4 vídeos. Então agradeço, gostaria que essas informações fossem bem utilizadas nas propriedades e que todos tivessem um aumento de receita em sua propriedade. Fiquem todos na paz do Senhor e um grande abraço. Valeu!